que, provavelmente, segundo os cientistas, aquele vírus que iniciou lá no caso na China, eles vêm sofrendo mutações. Então, tem muitas situações, né, de algo novo, que tu não tem uma comprovação científica até agora, né, sobre essa virulência. O que se sabe é o seguinte, que de todos os vírus, né, se você avaliar a gripe espanhola, tá, que matou 50 milhões, certo? Ao HN1, que matou também, né, muita gente. O Brasil teve mais de 100 mil casos, né? Só que desses casos da gripe HN1, 50% teve diagnóstico. Por quê? Falta material, falta teste. E o que a gente tem que entender, que muitas pessoas têm um quadro gripal, não quer dizer que ele não tenha HN1, não quer dizer que ele não tenha o Covid-19. Acontece que se tu fizer um teste, né, nos primeiros dias ele pode ser negativo. Por quê? Tu não formou, o sistema imunológico ainda não formou um anticorpo. Assim é para todos os vírus. A dengue, por que não se faz antes de 6 a 7 dias? Porque o exame vai dar negativo. Porque tu não tem um anticorpo marcador que vai dizer que você tem aquele vírus ou não. Então, existe uma verdade que tem que ser dita. As pessoas que vão, infelizmente, a óbito são os idosos com comorbidade, né? E até jovens que tenham doença de base. Eu tenho pacientes meus que fizeram tratamento da leucemia, tá? Tenho pacientes meus que tiveram linfoma e são crianças, 10 anos, 5 anos, e eles são de risco. Doutor Edu, agora nós já estamos também nas plataformas digitais, você que nos acompanha através da fanpage, o nosso Facebook, né? Estamos conversando com o doutor Edu Barros, ele que é pediatra, clínico geral e está aqui no estúdio da Barril FM para falarmos sobre essa pandemia. Doutor Edu, não temos nenhum caso confirmado em Frederico Westphalen, já foram enviados alguns testes para Porto Alegre e não se confirmou nenhum. Na sua avaliação como médico, esse vírus já está circulando em Frederico Westphalen, na região? O senhor acredita que já esteja, só que como não foi testado ninguém positivamente ainda? Ouvintes, Toledo, o que a gente tem que avaliar é o seguinte. A gente não pode divulgar dados sem uma verdade. Sem tê-los, né? Qual é a verdade? Um teste positivo. Certo? Sim. Agora vamos para o outro lado da verdade, certo? Que seria o lado escuro da Lua. Qual é essa verdade? Não tem teste para todas as pessoas com sintomas leves ou moderados. Se faz naqueles que têm um quadro já avançado. Só que, o que a gente estava conversando antes, se você fizer o teste logo no início da doença, ele vai negativar, porque tu não tem um marcador correto. O exame inicial não dá em torno de 30% de positividade. Agora, a partir do 7º dia, ele vai aumentando a positividade para 70% até 75%. Então, o teu sistema imune, ele demora para responder, certo? Então, tu tem que ter um anticorpo já marcando esse tipo de vírus ou qualquer outra doença ou uma célula marcadora. Hoje se trata com um anticorpo para saber se tem. O nosso chamada IgM, e ela tem um período chamado janela imunológica. Ele não dá nenhuma resposta. Agora, se você me perguntar, Toledo, existe um exame melhor? Existe, que é o chamado PCR viral, ou da parte do DNA do vírus ou RNA. Esse exame quantifica o número de cópias desse vírus, só que é um preço altíssimo. E a gente não, no nosso país, para gente ter uma ideia, não tem tantos kits para isso. A comunidade médica de Frederico, a gente está angariando fundos para ter esses kits para todos os funcionários do hospital e médicos, para testar, porque a gente está de linha de frente da doença. Então, o que acontece? Qual é a resposta que o Dr. Cristiano, que é nosso diretor técnico, me passou ontem? A partir do dia 15, podemos fazer a encomenda. Então, veja bem, são mais 15 dias que não se consegue o teste. Então, está se priorizando o paciente que está já
com o quadro instalado, com febre alta, né? Tosse seca, dor de garganta, e muitos podem dar negativo no início. Doutor Edu, qual é a sua avaliação sobre o isolamento social, fechamento de lojas, evitar aglomerações, sua posição como médico? Bom, a classe médica respeita tecnicamente o que a Organização Mundial de Saúde nos repassa e o Ministério da Saúde. Tu tem que avaliar o quadro social de várias áreas. Esse é o pensamento técnico médico, certo? Mas tem o outro lado social, certo? O que eu, na minha visão, se aprende? Que o lado social, né, esse isolamento social que existe, ele é importantíssimo porque esse vírus replica muito rápido. Ele é uma replicação exponencial, é diferente dos outros vírus. A gravidade dele pode não ser tão grave quanto a gripe espanhola ou quanto o H1N1, mas o caos hospitalar, vocês estão vendo, é estádio de futebol, é país riquíssimo como Estados Unidos, não está preparado para isso. Então, esse isolamento inicial serviu também para os hospitais se prepararem para isso, né? Nós temos no estado em torno de 1.600, né, vagas de UTI no geral, mas tem que lembrar que essas 1.600 não estão disponíveis todas, porque tem paciente acidentado, tem paciente que infartou, tem várias situações que essas vagas estão ocupadas. Então, o que se tem que fazer é que toda a sociedade procure amparar aquele informal que ele não tem onde buscar. E há de convir que R$600, né, é um valor que ajuda, mas eu acho que toda a sociedade como um todo, né, tem que pensar nisso. Então, é a chamada segunda onda, certo? Na verdade, se tu pegar toda a sociedade, né, e fragmentar, cada um tem sua razão. Doutor Edu, e outra questão, é difícil se prever um prazo de quando vai passar essa pandemia, né? Porque não dá para dizer daqui 15 dias a situação vai se normalizar, daqui a 30 dias, porque o vírus está aí, ele vai ficar contaminando as pessoas, não dá para dizer quando que vai parar, né? Realmente, ouvinte Toledo, na verdade a gente está lutando com um desconhecido, tá? Um vírus que foi se replicando com o passar dos anos, tá? Como eu falei, você tem um vírus, certo? Ele infectou uma célula. Tem enzimas que propiciam dentro da célula que haja uma replicação. Ele se replica e brota para fora da célula, certo? Só que aquela enzima, assim como no HIV, tem chamar, né, a enzima, ela não lê esse vírus que ela formou, certo? Então ele vai se modificando, ele vai sofrendo o que o pessoal chama de mutação. É igual, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Certo? Eles podem ter o mesmo DNA, tudo, mesma carga genética e serem diferentes. Assim é o vírus. Ele funciona dessa maneira. Senão, você teria a resposta certa. Já teve o Covid-1, Covid-2. Então, tu podia estar preparado, mas não, ele mudou com o tempo. Ele sofreu uma mutação e é um vírus de alta virulência. E o que as pessoas podem fazer assim para se proteger? É claro que já foi divulgado, lavar as mãos, passar álcool gel e tal, mas em termos de imunidade, para se ter essa imunidade que se fala, né? O que as pessoas devem fazer? Existe muita confusão, Toledo, a respeito disso, em que você acha que nesse momento vai ter uma solução mágica imunológica. Não é verdade. O sistema imunológico, ele tem uma base desde o teu nascimento. Primeiro, quando você nasce, certo? A tua filha, os meus filhos nasceram, eles receberam toda a carga imunológica, a memória imunológica da mãe. Então, se ela teve a vacinação correta ou se ela teve doenças, esse bebê tem um anticorpo já, certo? De memória disso. Só que esse anticorpo demora no máximo entre 6 a 9 meses. Essa é a primeira imunidade, chamada imunidade passiva natural. Bom, por que
que as pessoas acham que tem centenas de vacinas até 2 anos. Porque a partir do 6º mês, a imunidade passada pela nossa mãe, ela passa a diminuir. E tu fica frágil às doenças. Então, tu vai fazendo a 2ª imunidade, que é a imunidade ativa artificial. Agora, eu lembro, tá, quando era, né, criança, que meu pai sabia de um caso de sarampo, me levava para mim pegar o sarampo. E eu adquiri imunidade, chamada imunidade ativa natural, para o resto da minha vida, porque eu tive sarampo, eu tive varicela, eu tive cachumba. Então, o sistema imunológico depende de várias coisas. De uma alimentação perfeita, do convívio com natureza. As crianças ficam muitas vezes dentro de casa. O computador, a internet, né? Houve essa mudança de hábito, certo? E as crianças não ficam tão expostas, às vezes, no que vai te dar uma imunidade, que ela vai ser a tua base. Agora tu corre para comprar vitamina D, vitamina C ou probiótico. Eles tinham que ter sido reposto há mais tempo. Vai ajudar agora? Pode ajudar. Mas dizer que você tomando tudo isso, você não vai adquirir o vírus, não é uma verdade. Doutor Edu, e também se fala muito que crianças podem ter o vírus não se manifesta na criança e a criança pode passar para os pais, para os avós e tal. Tem que se distanciar nesse momento as crianças de visitarem os avós, tipo os netos visitar os avós e tal? Perfeito. Quanto mais um isolamento, né, tiver os nossos pais, nossos avós, né, vai impedir de eles adquirirem. Como eu lhe falei, quem está com o vírus hoje no Brasil, quem está positivado, a grande maioria é entre 30 e 39 anos. É ele que vai levar, certo? Então, agora tu não fica enclausurado, né? Tu tem que ventilar teu apartamento, né? O idoso tem que pegar um pouco de sol, tem que abrir a casa para ventilar, não vai ficar, porque o que tem que estar claro é que o vírus não sai voando pelo ar. É pela gotícula, né, pelo contato direto com as gotículas, ou uma coisa importante, mãos. Certo? Então, a pessoa que usa luva, tá? Ela tem que saber também tirar a sua luva. Certo? Porque quando tu não pode fazer alguma coisa, tu está no supermercado, você sabe que você não pode tocar na tua boca ou no teu olho, mas parece uma coisa compulsiva que tu acaba tocando. E é a tua mão que vai te contaminar. Claro, se eu, em intervalo de 1 metro, né, esse que a gente faz de 2 metros até na vacinação, dá essa distância, o vírus vai para o chão, né, ele não vai atingir a pessoa. Né, então, ele não vai ficar no ar. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas na rua de máscara, todo esse cuidado e tal, e aí bota a mão na máscara, coça o olho. Então, não é isso, é a mão que vai te autocontaminar. Uma outra coisa que acontece, né? Eu vejo por mim, quem tem filho pequeno, a gente beija muito os filhos, né? A criança e tal. A probabilidade de passar por uma criança, se o adulto tem, quando beijou, é grande? Claro, é pelas gotículas, né? Então, a recomendação seria agora evitar esse contato mais próximo, né? Você tem que lembrar que nem todas as crianças são extremamente saudáveis, certo? Tem crianças, como eu falei antes, que têm algumas comorbidades, né? Tem criança que tem asma, tem criança que teve uma doença básica anterior, tem criança diabética, tem criança com problema renal, certo? A gente tem que ter cuidado, né? Tem criança, tem pré-adolescente, adolescente obeso, que tem hipertensão. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Claro, o idoso, tu tem que avaliar o seguinte, quando você nasce, você tem uma imaturidade imunológica. Com o passar dos anos, tá? Tua medula e o teu timo, que são produtores de células de defesa, eles começam a diminuir a produção. Então, no idoso, tem uma coisa, um nome meio estranho, né?
para isso que é chamada imunonescência. Ele não produz adequadamente mais as células. Então, ele depende do que ele armazenou na sua vida. Entendeu? Então, por isso, pessoal, que a vacinação, né, hoje para a gripe é importante para que você vai afastar uma outra doença, né, que não é uma doença muito boa. A minha filha de 5 anos, um dia a gente pegou ela falando, explicando para os avós e para mim, tá, que o Covid, né, é um vírus muito ruim. E a gente começou a gravar e ela diz assim, porque ele mata as pessoas. Ele adoece as pessoas, certo? Então, todo mundo tem que ter cuidado, tá? Então, esse negócio de beijar, de abraçar, a gente vai ter que deixar para depois, certo? Doutor Edu, na sua avaliação, nós não chegamos no pico ainda da doença aqui no Rio Grande do Sul, né? E nem no Brasil. Acreditamos que os próximos dias, esses números que estão sendo divulgados, eles aumentarão com certeza, né? Se você avaliar, tá, o comportamento viral em todos os países que hoje estão, né, com situações graves, morrendo 900 pessoas por dia, e são países primeiro mundo, vocês veem que eles não estão preparados. O que se imagina que o pico será agora, a partir de agora, porque o crescimento e desenvolvimento viral é chamado exponencial. Esses dias eu ouvi uma pessoa explicando que, por exemplo, nós temos trilhões de células, certo? Que demoraram em torno, né, de 9 meses para, né, se reproduzir e vão reproduzindo durante a vida. O vírus, exponencialmente, parece que precisa se replicar em várias, em 47 vezes, para chegar a esse montante. Pode ser que no Brasil o vírus tenha sofrido uma mutação e esse vírus é mais bonzinho? Pode. Pode ser que esse vírus tenha mutado e ser mais virulento? Pode. Ninguém pode afirmar nada. Então a gente filtra muita coisa e tu tem que trabalhar com o que, Toledo e ouvintes? Com o que você está vendo de realidade, de estatística, da parte epidemiológica, tudo. Mas a gente tem que esquecer, não pode pensar só nisso. A saúde, a gente está assim, a gente está na linha de frente. Então, se der uma epidemia em Frederico, na região, certo? A base hospitalar tem a preparação para atender um número X de casos. Mas uma epidemia na região, você vê, tem vários hospitais pequenos que talvez sejam ativados para isso. Caiçara, Taquarussu, vários hospitais podem ser ativados numa situação dessas. Estamos totalmente preparados? Com o desconhecido? Ninguém está. Os países de primeiro mundo não tiveram, olha os Estados Unidos o que está acontecendo. Então, a gente tem que trabalhar com realidade. Se fosse uma doença fácil de lidar, os grandes pesquisadores da área médica já tinham descoberto aí uma vacina, né, doutor? A vacina depende, a gente faz um pré-teste inicial, depois ensaios clínicos. Então, não se iluda, a vacina vai demorar entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para a gente ter. Né? Existe a teoria da conspiração, né? Que é isso, a causa é essa e não sei o quê. Não é assim, a gente tem que trabalhar com fatos. Eu aprendi muito nos 5 anos em que fui legista, em que a gente só publica o que a gente vê e tem certeza daquilo. Exatamente. Fiz muita necrópsia, eu e o doutor Nedel, e eu aprendi muito nisso, que a gente não tem que ter achismo, certo? A gente tem que lidar com fatos. E se o Ministério da Saúde fala isso, se a Organização Mundial da Saúde faz, é baseado em realidade, não em coisas assim fantasiosas. Agora, tem outro lado. A gente não pode esquecer da área social, certo? Se você perguntar para a área empresarial, eles têm razão do ponto de vista, certo? A área médica está tratando da parte de preservar a vida e preservar a saúde. Então, uma coisa que o meu filho me disse, certo? Que ele respondeu para alguém.
nessas situações de um fala isso, um fala daquilo, um diz isso, diz aquilo. Eles usam algo do Freud. De tanto Pedro falar de Paulo, eu conheço mais da vida de Pedro do que de Paulo. Exatamente. Doutor Edu, tem algumas perguntas aqui do ouvinte, vou colocar aqui pelo menos umas duas. Essa aqui que mandou através de áudio. Bom dia. Eu queria perguntar para o doutor Edu ali, a gente cuida aqui, eu tenho minha filha que é técnica de enfermagem no Hospital de Portela, e uma noite sim, uma noite não, a gente fica com a nenê dela e a outra menina maior, que já tem problema de pneumonia, a outra menina maior. Eu queria saber se faz mal a gente ficar com as meninas para ela ir trabalhar, porque a gente fica próximo, né? A verdade é o seguinte, o isolamento, né, social é importante. Tem algumas pessoas da área de risco que, trabalhando no hospital, evitam desse contato. Então, se essa pessoa que trabalha, sua filha trabalha no hospital, o que ela tem que fazer? Ela tem que tirar toda a roupa, lavar separado, higienizar bem as mãos, que provavelmente ela está fazendo, certo? E um cuidado que a gente tem, né? Eu sou casado, a minha esposa, ela fez curso de Direito e é enfermeira também. Então, ela trabalha como enfermeira. Então, a gente adotou há muitos anos, né? Graças a ela. Quando a gente chega em casa, a gente retira o sapato, certo? E bota o chinelo. Porque a gente transita em vários lugares. Se você lembrar, Toledo, ouvintes, que o vírus fica depositado em superfícies, por isso ela tem que cuidar das vestimentas dela do hospital e lavar em separado toda vez que ela chega em casa. Ela tem que retirar a roupa dela, certo? É um cuidado. E lavar em separado. Tirar toda a roupa, deixar o calçado dela fora de casa para evitar esse contágio. Porque, como eu falei sempre, é o adulto jovem que pode levar a doença para o idoso. Por que isso? Olha, eu vejo a minha mãe. A minha mãe está lá no apartamento dela. Eu vou lá levar comida ou solicito para ela me mandar a lista de compras, né? Ela não sai. Então, se ela não sai e o vírus não entra pelo ar, apenas superfícies e mãos, a gente cuida dela. Para não abraçar, não tocar, não beijar e tirar o calçado. Doutor Edu, estamos já chegando no final aqui do nosso espaço, apenas respondendo para a Delma da Silva. Ela perguntou, quero tirar uma dúvida sobre o chimarrão, sobre tomar chimarrão em 2 ou mais pessoas, se pode passar o vírus. É muito boa a pergunta. O que acontece é que a gente tem falado. Aonde é o contato maior? Aonde que está o vírus? Via respiratória. A gotícula de saliva vai contaminar. E se tu compartilha o teu chimarrão com várias pessoas, pode ser que uma seja assintomática e ela tem o vírus. Ela está portando o vírus. Ela vai passar para os outros, certo? Então, esses cuidados realmente, dona Delma, a gente vai ter que ter, nesse período, vai ter que se cuidar. Ok, doutor Edu, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio da Barril FM. Também transmitimos através da nossa fanpage aí nas plataformas digitais. Muita gente acompanhou essa entrevista. Vai ficar à disposição depois também para quem quiser assistir novamente. Enfim, quem não acompanhou agora poder ouvir e assistir em um outro momento. E obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Barril. Um bom trabalho, doutor Edu. Eu que agradeço a oportunidade, Toledo, né? A gente se conhece há muito tempo, desde os tempos do Ipiranga. Desde o tempo do Ipiranga, exatamente. Atravessava entre 10 pessoas, né? Que levamos o nosso grande Ipiranga para a Série Ouro, né? E com pouca gente colaborando. Agora a gente precisa fazer uma união, certo? Uma união com esse convívio social um pouquinho distante. Por isso que a rádio, o jornal, a TV tem que agir de maneira clara, de maneira isenta, de maneira com que a população tenha, no caso, uma informação correta,
certo? Sem paixão, sem partido, sem associações. A gente tem que cuidar do lado social, do lado saudável das pessoas. No momento em que a gente transforma tudo isso na parte emocional, certo? E na parte individual, nós estamos correndo um risco, assim, ó, muito grande, tá? Porque se está tomando todos esses cuidados, vamos continuar. Né? Porque vocês sabem que politicamente a opinião dos políticos às vezes muda conforme a informação, certo? A gente não pode ser impulsivo na decisão, a gente tem que pensar com clareza, com dados, porque do outro lado está aquela população que depende da parte financeira, mas se ela não tiver saúde, não adianta também. Então, vamos agir com serenidade, né? E volto a dizer, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais se sabe da vida de Pedro. Então, pessoal, vamos parar de a parte da sociedade atacar outra, certo? O que acontece, e vamos ver a visão de toda a sociedade, como um todo. E uma coisa importante, vamos saber ouvir. Tá? O rádio tem uma importância enorme nisso. As pessoas ali nos ouvem, refletem. Então, temos que ter cuidado com o que se fala, porque às vezes se transforma numa verdade, certo? E que não corresponde a isso. Agradeço, né, essa oportunidade, Toledo, de falar racionalmente, assim como a Barril tem feito, eu tenho escutado, e sem uma emoção muito desnecessária. Porque se a gente trabalhar com emoção e com cores partidárias ou clubísticas ou de associações, a gente está errando. Obrigado a todos, espero que tenha ajudado com o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi e que a gente aprende no dia a dia com, né, pais, mães e com o que eu aprendi com meus alunos durante 19 anos na UD. Doutor Edu, só para não deixar essa ouvinte aqui, a Cláudia lá de Seberi, sem resposta, que é a sua área também, o senhor é pediatra, ela disse, doutor Edu, a minha filha de 1 ano e 8 meses, ela nasceu prematura. Se no caso dela, ela é mais vulnerável a esse vírus devido ter nascido de forma prematura? Excelente pergunta, Cláudia. A prematuridade, né, quer dizer, aquele nenê que nasce antes de 37 semanas, né, ou tem bebê extremamente prematuro, né, a gente tem um cuidado maior. Porque ela perdeu o tempo normal da gestação de receber anticorpos maternos. Então, ela foi construindo a sua resposta imunológica mais lenta que as outras crianças. Certo? E tem um detalhe, Cláudia. A sua filha, como a filha de muitos que estão escutando, tem menos de 2 anos. E as crianças que se infectaram são as crianças abaixo de 2 anos. Porque o sistema imunológico ainda está em construção. Se tu pegar... Por isso que eu lhe digo, Toledo, a gente tem que falar com dados e ser racionais. Não quer dizer que uma comunidade inteira que testou, né, 20 pessoas, né, não quer dizer que não existe alguém com o vírus. Também não quer dizer que você tenha que exagerar, né, nas notícias, né, supervalorizando, certo? A parte, né, de que você acha que, de repente, Frederico pode ter uma epidemia da doença. Tu não pode falar isso. Tu está lidando com o desconhecido e tu tem que levar assim, fatos, a verdade. Você não pode ser, né? A gente deixa a imaginação, né, e o dramatismo para ator. Exatamente. Obrigado, doutor Edu. Participou aqui no nosso estúdio dessa entrevista, doutor Edu Barros, que é pediatra, clínico geral, tem várias especializações, professor de universidade também e contribuiu com certeza para tirar várias dúvidas dos nossos ouvintes e também internautas.